Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu andar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cerca-me o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Se que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Então nós vemos, irmãos, que o Senhor conhece todas as coisas, né? Ele está presente, Ele está com todo o poder, Ele está com toda a sabedoria para que nós possamos caminhar seguros na sua presença. Então nós vemos que Deus, único, verdadeiro, é eterno, infinito, imutável, onisciente, onipresente e onipotente. E Ele é Criador, né? Ele é Criador, é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou esse mundo para salvar os pecadores e dele fazer filhos por adoção. Aqueles que aceitam Jesus Cristo e nele creem são feitos filhos de Deus, nascidos pelo seu Espírito, e assim passam a tê-lo como Pai Celestial, dele recebendo proteção divina. É o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, aquele que nós cremos, né? Agora nós vamos passar para a outra parte. Jesus Cristo, Deus Filho. Deus Filho. Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Eterno Filho de Deus. Nele, por Ele, para Ele, foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. Na plenitude dos tempos, Ele se fez carne. Na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Ele honrou, cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Obedeceu toda a vontade de Deus. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa de nossos pecados, conquanto Ele mesmo não tivesse pecado. Para salvar-nos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu aos céus, subiu aos céus, onde a destra do Pai exerce o seu eterno sumo sacerdócio. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e o único e suficiente Salvador e Senhor. Pelo seu Espírito, a Ele está presente e habita no coração de cada crente e na igreja. Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar a sua obra redentora. Muito bonito, né, irmãos? Nós vemos aqui essa declaração da nossa fé, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, verdadeiro Filho de Deus, que veio a este mundo para cumprir toda a vontade de Deus e entregar a sua vida, né, para a nossa salvação. Fez tudo o que agradou a Deus. Ele foi o sacrifício que agradou a Deus, o único, suficiente Salvador, Senhor, porque recebeu de Deus
Deus pediu a ele enviou a ele esse mundo, pediu para que ele fizesse tudo isso aí, ele fez sem receio. Não teve nenhum momento o Senhor Jesus não veio a fracassar. Veio a ficar temeroso, porque era Deus e homem, né? Era Deus e homem. Ficar temeroso, mas não duvidou. E foi até o fim. E cumpriu aquilo que estava desde os tempos antigos nas profecias, né? Marcado para que acontecesse com ele, aconteceu. E ele então, o apóstolo Paulo, depois, lá na carta aos Filipenses, nós vemos que ele faz um relato, né, sobre essa glória que ele alcançou, né, que ele alcançou. Muito, muito bonito. Capítulo, acho que é o capítulo 2 de Filipenses, né? E aqui, se eu tenho marcado aqui alguma coisa. Irmãos, por favor, me ajudem, abrindo lá em Filipenses. Acho que é no capítulo 2, eu tinha marcado aqui, mas é muitos textos, e então a gente fica um pouco meio... 2:8. Hein? 2:8. 2:8? Faça favor. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pode continuar mais um pouco. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Muito bem. Então, irmãos, todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessa, né, que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele cumpriu tudo, ele foi obediente e pelo seu Espírito ele está presente e habita no coração de cada crente e na igreja. Isso é muito maravilhoso. Então nós temos que estar sempre agradecidos a Deus por esse dom maravilhoso, né? Que é Jesus Cristo. O dom de Deus. Jesus Cristo é um dom, um presente que Ele deu para nós, né? Para a nossa salvação, para a nossa redenção. Hoje nós cantamos, somos alegres, somos felizes, né? Porque um dia Jesus fez tudo isso por nós, né? Deu a si mesmo. E não teve, chegou a esse mundo, irmãos, aqui o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, ele disse que ele não teve, não quis se aparecer, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, de homem sofredor, né? Tomou a forma de servo, e humilhou-se a si mesmo, né? Humilhou-se a si mesmo, e depois o Senhor o exaltou soberanamente, está escrito aqui, né? Soberanamente. Graças a Deus por essas maravilhas. Vamos passar então agora para a terceira parte, o Espírito Santo. Né? Nós falamos sobre o Pai, o Filho e agora o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina. Pessoa divina. É o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. João, eu pedi um dos irmãos para abrir João 1:3. Vamos ver o que fala João, capítulo 1, verso 3. Pode fazer a leitura qualquer um voluntário. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, eu errei, esse aqui é o ano passado.
João 16:13, perdão. João 16:13. Aquele lá foi sobre Jesus Cristo, né? Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. 16:13. 14:17. João. Mas quando ele vier, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto meu Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, é meu e vou-lo há de anunciar. Então, irmãos, o Espírito da verdade é que o mundo não conhece, né? Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Jesus, quando estava reunido com os apóstolos, né, com seus súditos, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, né, mas enviarei da parte do Pai o Espírito Consolador, né? O Espírito que está sobre a igreja hoje, atuando, fazendo lembrar, consolando, alegrando. O Espírito Santo, né? Que vem da parte de Deus. Então, nós vemos que é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. O mundo não conhece. Atuou na criação, o Espírito Santo atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escrever as Sagradas Escrituras. Homens inspirados por Deus, ouvidos pelo Espírito Santo, escreveu as Escrituras. Ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. A verdade divina. No dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular, irrepetível. Ele apresentou-se, o Espírito Santo, né? Apresentou-se no dia de Pentecostes de maneira singular e irrepetível, quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer a parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Ali naquele dia cumpriu-se a profecia de Joel, né? Cumpriu-se a profecia de Joel. Desceu o Espírito Santo sobre os irmãos, a igreja. Os apóstolos estavam reunidos, né? A igreja estava reunida ali após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito veio aquecer os irmãos que estavam temerosos, né? Estavam tristes, né? Por ter acontecido aquilo naqueles dias com ele, porque é uma coisa chocante quando acontece um assunto assim, né? Nosso líder, né? Eles diziam entre eles, né? O nosso líder, Jesus Cristo, que fazia tantas maravilhas. Eu creio que um perguntava para o outro, como que aconteceu isso? Ainda não tinha o conhecimento total das Escrituras, né? A ponto de compreender o que estava escrito nos profetas, né? Estava escrito nos profetas, e então eles ficaram reunidos. Nós vemos que aproximadamente umas 120 pessoas. A igreja estava resumida, né? Estava quanta pregação, quantas curas, quantos milagres, para depois ficar no resumo, né? Mas estavam ali. E depois o Espírito Santo então veio aquecer os irmãos, né? A dar vida, a dar entendimento, e começou então ali, os irmãos, depois daquela descida do Espírito Santo, aí se incendiou, né? Pelo mundo afora, né?
pelo mundo afora. Isso chegou até nós, né, nos nossos dias. Nós somos testemunhas, né, dessa bênção maravilhosa que aconteceu, né, naquele dia. E ela veio e está aqui hoje, no nosso dia, nesse momento. Né, nós estamos aqui participando, sentindo essa alegria, né, do Espírito Santo nas nossas vidas. Né? Graças a Deus. Vamos continuar. Então, eles foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Suas outras manifestações constantes no livro dos Atos dos Apóstolos confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos que creem em Cristo. Todos que creem em Cristo pode obter os dons do Espírito Santo. Né? O batismo do Espírito Santo sempre ocorre, atenção, quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra regenerados pelo Espírito à igreja. Então o batismo do Espírito Santo, ele vem, né, no momento que a pessoa se entrega totalmente a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Crê que Ele é o único e suficiente Salvador. Crê de todo o coração. De todo o coração. Crê sem dúvida. Então esse daí ele recebe essa manifestação gloriosa que é o batismo do Espírito Santo. Então sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra regenerados pelo Espírito. Aí, crentes regenerados. Ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. O Espírito Santo glorifica a Jesus Cristo, dá testemunho de Jesus e o glorifica. Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. São a obra do Espírito Santo. Opera a regeneração do pecador perdido. Sela o crente para o dia da redenção final. Sela o crente, né, para o dia da redenção final. Habita no crente. Olha que coisa maravilhosa, né? Habita no crente. Né? Guia-o em toda a verdade. Capacita-o para obedecer à vontade de Deus. Capacita o crente a obedecer à vontade de Deus. Distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo, para o ministério da igreja no mundo. Sua plenitude, seu fruto na vida do crente constitui condições para a vida cristã vitoriosa e testemunhante. Sua plenitude e seu fruto na vida do crente constitui condições para a vida cristã vitoriosa e testemunhante. Muito bonito, né? Muito bonito. Então eu vou pedir um dos irmãos para abrir a Bíblia em Efésios 5, 18 até o 21. E outro irmão abre em Gálatas 5, 22 e 23. Capítulo 5, 18 até o 21. Qualquer irmão que achou pode fazer isso. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Muito bem, muito obrigado. Agora, Gálatas 5, 22 e 23. Quem achou? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Cara, primeiro amor, né? Depois gozo. O gozo do Espírito é que é a alegria do Espírito Santo. A alegria, irmãos, tem que estar constante na vida da igreja, na vida de todos nós. Outro dia eu estava sentado ali, bem atrás do irmão Delmar, e o Beijo, o filho dele, estava sentado na frente, e o Júnior pediu para que ele orasse. Ele fez uma oração até curta, não muito extensa, mas quando ele terminou, ele falou: em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Então, irmãos, aquilo me encheu de gozo, me encheu de alegria, não sei porquê, mas aquilo me deu uma alegria, sabe? Teu Filho amado, Jesus Cristo. Então, irmãos, o fruto da alegria tem que estar nas nossas vidas. E nós temos que prestar atenção no tempo que nós estamos aqui na igreja, no culto, né? Para que nós recebamos a alegria. Porque um irmão vem e canta um hino, né? Faz uma apresentação, e aquilo as palavras nos enchem de gozo. Às vezes uma oração que um irmão faz, ele cita uma palavra de exaltação ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ao Espírito Santo. Então naquele momento nós nos enchemos de gozo. Essa alegria, que é um dom, que é um dos frutos, um fruto do Espírito, ela tem que estar presente na nossa vida, né? Como o amor, né? Como os outros demais frutos que o irmão deu agora há pouco, tem que estar presente para que a igreja esteja sempre percebendo que o Espírito está passeando no nosso meio. E como é que nós vamos sentir isso? Nós vamos sentir através dessas manifestações. É uma vibração, é um gozo sobrenatural, alegria sobrenatural. Não é uma alegria natural, uma alegria comum que nós sentimos, mas é uma alegria que muitas vezes nós não sabemos explicar. Ela é profunda, né? Ela nos enche de uma maneira, né? de tanta emoção, de tanta felicidade, que às vezes a gente até ri sozinho, né? Eu já li a Bíblia muitas vezes assim, lendo a palavra de Deus, e já comecei a sorrir, sozinho, sentindo alegria, aquilo estava penetrando, sabe? Está entrando dentro do coração, né? Está querendo me mostrar algo que muitas vezes eu não consigo ainda ver, porque estou preso a esse tabernáculo de carne, né? Nós estamos presos a este corpo, e muitas vezes nós não conseguimos ver, mas o Senhor está nos mostrando, está nos falando, e essa missão é do Espírito Santo, é do seu Espírito que foi enviado sobre a terra para ficar sobre a igreja, aquecendo a igreja, fazendo lembrar, preparando a igreja, porque o Senhor Jesus Cristo vai voltar, né? Um dia ele vai voltar, e nós precisamos estar conscientes disso. Tem que andar preparado, né? Está preparado. Ele falou uma palavra certa. Temos que estar preparados. Então o Espírito do Senhor é a nossa força, o Espírito do Senhor é o nosso gozo, Ele que nos move, Ele que nos enche de alegria, né? Às vezes pode ter poucas pessoas reunidas, mas o Espírito Santo às vezes manifesta de uma maneira tão gloriosa, tão poderosa, que a gente não sai dali, às vezes não viu nem quantas pessoas tinham, já não fala nem número mais, né? Não se fala nem número, fala na alegria. Oh, mas que maravilha! Tivemos um encontro, uma felicidade, né? O Senhor nos falou, nos exortou, né? Nos exortou, e nós então sentimos gozo em estar na presença de Deus. Irmãos, esse pequeno estudo que eu fiz, que não pude fazer completo, porque muitos versículos aqui, são muitos, né? Os textos
Se nós fôssemos ficar lendo aqui, nós não íamos ter tempo para oração. Como o irmão Diomar disse que a oração agora, o período dos pedidos de oração seria nesse momento, então nós vamos passar para essa outra parte e eu convido o irmão Diomar para que assuma aqui à frente e continuando pedindo as orações pela Vanessa, né? Ela que pediu muito para que a igreja intercedesse, para que Deus prepare um meio dela voltar. Eles estão fazendo a parte deles, lutando lá, mas está muito difícil. Mas vamos crer que o Senhor vai fazer essa maravilha na vida.